Então, uma coisa você tem razão. Tem alguns poucos fotógrafos ainda no Brasil que somos os sobreviventes, os que ainda defendem esse tipo de tecnologia, né? Que ainda não nos entregamos completamente à era digital. Esse trabalho que eu tenho feito, desde que aconteceu Mariana, desde que a tragédia de Mariana, eu já moro fora do Brasil há 13 anos. Então, para mim fica fácil de ver a mudança na paisagem cada vez que eu venho. Cada vez que você desce ali em Confins, você vai vendo aquela, né, como a paisagem tem mudado, como Minas Gerais virou um queijo suíço. Acho que essa é a verdade. Sim. E aí, quando aconteceu o acidente, né, a tragédia de Mariana, eu achei que falei assim, não, é agora ou nunca. É o momento de eu ir, de eu voltar para Minas e de eu tentar entender um pouco, porque a gente tem essa relação de amor e ódio com a mineração, né? Com a mineração, com a siderurgia, porque traz emprego, faz parte do nosso sangue, do nosso DNA, tá no nome do Estado, né? A gente não pode negar esses mais de 300 anos de história. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pouca compensação social, ambiental e econômica para o Estado. A indústria do petróleo, ela melhora a vida da população que sofre aquela invasão de pessoas, de trabalho, de tudo que acontece. Ela é melhor, ela remunera melhor a sociedade pela exploração. Então, eu decidi fazer uma investigação de Minas, sabe? Nas últimas 3 semanas, a gente já fez uma primeira série em fevereiro, e nas últimas 3 semanas, a gente deve ter percorrido mais de uns 2.500 quilômetros sobrevoando Minas. Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Chegamos a Linhares, no Espírito Santo, onde teve né, o resultado, onde chega ao mar, no pontão onde o Rio Doce desemboca no mar, para a gente ver. Realmente é triste, porque eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o Rio Doce morreu. Então, é um pouco disso, sabe? É um pouco a ideia foi registrar, e agora eu incorporei vídeo. Eu coloquei câmeras nas asas do avião para poder registrar, porque as fotos são muito bonitas. A maneira como eu decidi fotografar... Às vezes ela fica tão bonita... Exatamente. Que ela não traduz a tragédia que contém. Porque a pessoa... foto tem muito isso, né? Às vezes é uma coisa trágica, mas que ela fica tão bonita, assim, você contempla a beleza. Vamos dizer, o que acontece até com o Sebastião Salgado, Sim. Você vê as imagens, ele coloca uma lírica e uma beleza naquela tragédia. Ela vira poesia. Então, eu decidi complementar pelo foco documental que eu quero trazer, pelo diálogo que eu quero trazer para a sociedade sobre o papel da mineração e como ele tem que ser repensado. Nós, como sociedade, temos que repensar o papel da mineração na vida, no cotidiano, e pedir, demandar mesmo uma maior recompensa social, porque o minério, ele é bem público. Tudo que está embaixo do subsolo, ele é um bem da nação. Ele é seu, ele é meu, ele é de todo mundo que está assistindo a gente, ele é de toda a população brasileira. Só que ele deixa de ser um bem público e ele vira um bem privado no momento que as mineradoras vão lá e tiram do solo. O que é pior, se tirasse, recuperasse, o estrago seria menor, Mas você sabe que não é só isso, porque o que acontece em cidades como Conceição do Mato Dentro, Itabira, elas sofrem um impacto social muito grande. Vem, de repente, 10 mil homens de uma vez para uma companhia mineradora. O casamento começa a terminar, porque tem pouca mulher numa cidade só de homem. A geografia da cidade, as necessidades da cidade começam a melhorar. Só que se você vai nas cidades da Costa do Petróleo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, você vê a melhoria que o petróleo trouxe para a cidade. E aqui em Minas, a gente vê pouco, aqui em Minas e no Pará, que são grandes estados, elas não trouxeram o benefício e o crescimento social que o petróleo traz. A legislação é diferente. Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso. Imagens assim podem provocar... repensar tudo isso, né? Você, inclusive, trouxe algumas fotos para a gente, não tem? Trouxe algumas fotos, as fotos Vamos conferir, Túlio, se você puder rodar para a gente. Essa aí é Bento Rodrigues. Essa imagem a gente fez sobrevoando Bento Rodrigues ainda na época na época úmida, né, de chuvas. Hoje a gente voltou lá e está bem diferente. Já é o curso do Rio Doce começando a ficar
completamente cheio de lama, né? É uma estrutura de pedras e o Rio Doce. Vamos ver mais. Essa é uma bacia de rejeitos. Isso é uma típica imagem de uma bacia de rejeitos da mineração. Que é o que provocou todo o estrago lá. Que provoca todo o estado. As rachaduras, porque a legislação delas esse também essa é uma fotografia de uma mineradora, isso não é nem do acidente de Mariana, porque o acidente foi o catalisador desse projeto, mas na verdade... a sua abrangência é maior, né? Ele virou uma discussão, essa aí é de Mariana também, a lama invadindo, chegando no Rio. Mesma coisa. E olha para você ver, né? Parece uma pintura. Sim, é algo que... Eu escolhi uma técnica diferente, que é até muito difícil, porque eu uso lentes longas, sabe? Geralmente a fotografia aérea e a fotografia de landscape, olha para você ver. Aí você vê claramente aquele exemplo da montanha, que está metade de um lado, completamente comida de um lado e verde do outro. Vai cortando ali, né? Vai cortando e muda muito a temperatura, sabe? Cidades, impacta na temperatura. Muito. As cidades como Belo Horizonte, não apenas pela mineração que tem todo ao redor de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte aumentou mais de 2 graus nos últimos 20 anos. E a gente fala, 2 graus não é nada. Isso tem um impacto. Mas 2 graus é o objetivo que os países desenvolvidos que estão tentando chegar é a marca global, que é o pós-industrializado. A gente perde, assim, 30... Não consigo nem te dizer o tanto de geleira que se perde apenas. Eu vou te falar, aí a pessoa vai falar assim, isso não interfere na minha vida, não. Meu amigo, sabe aqueles pernilongos que aparecem na sua casa, inundam a sua casa, você não sabe por quê, de onde veio, isso é desequilíbrio. Mas não é só isso. Por exemplo, municípios como Barra Longa, por causa do desastre de Mariana, aumentaram em mais de 1000% casos de doenças respiratórias, dengue. Sim, essa época do ano. Combinada a poeira que começou a subir, sabe? Então, assim, o que interfere? Interfere no ecossistema, na plantação, aí você começa a precisar usar outras técnicas para que a terra renda da mesma forma, porque o clima mudou, né? E esse trabalho? Aí, de repente, a gente viu do alto. A gente viu do alto, é verdade. E no alto eu até tenho algumas imagens de making of, porque não é a gente pegar uma câmera de celular e tirar foto, né? Tem muito trabalho de preparação e de produção para que isso aconteça. Tudo está ok para a gente poder acompanhar esse material? Aí, nesse momento eu estou colocando as câmeras, instalando as câmeras nas asas do avião. Tem outras aí, são 2 de instalação das câmeras nas asas, preparando o equipamento. É muito equipamento. Esse que eu estou no colo nesse momento aí é um estabilizador de imagem. E, por sorte, quando você começa a falar de alguma coisa que é social, um monte de gente começa a te ajudar, né? Esse equipamento é um equipamento que custa $5.000 e eu consegui emprestado com amigos nos Estados Unidos. É uma coisa que senão seria impossível fazer. Colaborativa mesmo, Ele vira um projeto colaborativo das pessoas que querem te ajudar. Então eu trouxe equipamento de gente, de amigos. E eu consegui uma pessoa que decidiu alterar, e aí a gente entra nas câmeras, ele adaptou uma câmera de 1940 para mim, para eu poder fotografar, fazer Legal. A fotografia aérea com ele. Passa aí? Isso, essa aí a gente preparando essa câmera, aliás. Aí, o que eu tive que fazer? Como o Fole, ele fica muito sujeito ao vento, eu fiz uma cobertura de papelão, de cartolina, papelão, com adesivo desses que a gente usa na enfiação elétrica, e foi assim, ele aguentou, sabe? Então tem aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente consegue... Esse aí é um exemplo do avião, olha pra você ver, fica dentro... A lente dentro do tênis, porque é muito rápido o processo de fotografar, né? Você tem ali 30 segundos para pegar 3, 4 imagens quando você chega perto de uma mina. E eu trabalho numa sinergia muito legal com o piloto, que ele já sabe, eu só faço assim, com a mão, e ele vai, e de repente ele coloca o avião assim a 50 graus, assim, olhando para baixo, e é ali que a gente faz aí acontecem situações como essa, né? A gente estava sobrevoando e o tempo fechou, e aí não consegue descer. Onde que desce? E aí a gente foi procurar um lugar, acabamos parando lá em Caratinga, tentando parar, e a gente estava em Lafayette, ou seja... É assim, é um trabalho de muita paciência e de muita aceitação
do que acontece, né, da situação climática em geral. Tem uma charge, você tá falando, eu tô contando tudo isso, todo esse trabalho, eu estou lembrando de uma charge do Enfield, que eu acho que é fantástica. Tá, tem uma paisagem e tá lá o cara pintando a paisagem, tá o artista. Aí chega alguém com a câmerazinha, faz a foto e sai correndo. E aí é uma questão assim, realmente de sensibilidade. Todo esse trabalho, e aí a pessoa fala para você assim, por que você não vai com a máquina digital, faz a foto? Porque aí tem toda uma... Existe. E, por exemplo, eu trouxe essa câmera aqui porque a que eu uso no ar é um pouco menor, eu também uso o digital, porque é um projeto muito caro para eu ter erro, né? Então, assim, eu tenho que ter o digital só para realmente ter a garantia. Mas câmeras como essa aqui, que a gente tem aqui no estúdio, nossa, ela até tortou aqui. Mas isso aqui é o tamanho esse aqui é o tamanho do negativo dela. Então, uma câmera digital normal de um celular, o negativo dela tem 2 por 3 milímetros. Olha o tamanho do negativo desse, ele tem 24 centímetros por 18 ou 20, sabe? Então, assim, o nível de informação que você consegue capturar numa câmera dessas não se compara, não existe tecnologia digital que consiga se comparar. E quando ela existe, ela é muito cara. Uma câmera dessa digital, nós estamos falando de 100 mil dólares, é uma coisa... Exatamente. Isso aqui, porque a digital, você bateu o dedo inicialmente, ela vai fazer o foco, ela vai regular tudo, ela vai pegar o objetivo e regular. Aqui é no... aqui é no olho, a gente trabalha, né, aqui, vou colocar aqui na câmera, a gente trabalha com, você está vendo esse plano em que ele é invertido, igual o olho humano, né, você enxerga a direita na esquerda, para cima e para baixo, e a gente foca com uma lupa e tem que ter... o famoso paninho preto do lambe-lambe. E a pessoa vai vir aqui, isso aqui é coisa do lambe-lambe mesmo. Que eu acho que na praça, no Parque Municipal ainda tem alguns lambe-lambes, né, lá em Belo Horizonte. Deve ter ainda, tem muito tempo que eu não vou lá. Mas aí você aquele negócio, a pessoa vem aqui, é isso mesmo, né? Aí põe aqui, vai cobrir. Cobre a cabeça e você vai olhar e vai ver a imagem. Vai ver a imagem. Peraí, deixa eu abrir a lente aí que você vai ver, peraí. Vou pedir o Diogo para vir aqui, hein? Aí abriu, e aí você vai me ver aqui um pouquinho. Sim, tá exatamente. Só que se você não estiver no escuro, você não consegue ver, sabe? Então você precisa por isso que a gente usa isso. Para câmera de filme que eu usei no projeto agora, que ela é um pouco menor do que essa, mas ela também é uma câmera de formato grande, ela tem um visorzinho aqui que você mais ou menos imagina, que é igual as câmeras antigas em que você olhava de um lado e a lente está aqui. Então é um pouco isso, você compõe mais ou menos, porque não dá tempo, e eu deixo no foco infinito. Então eu não preciso ficar preocupada em focar caçando foco todo momento. E essa eu estou usando para fazer fotos de cirurgias. Essa é uma máquina produzida por russos. Isso. Na Polônia. Na Polônia. Vamos até virar ela aqui de novo. Você não imagina o cheiro de máquina nova que tá? De máquina nova, de madeira, né? Ela é toda de madeira maciça e eles fazem sobre encomenda, porque já é uma tecnologia que não se usa, não é mais, né? É algo realmente feito por encomenda, manualmente, né? Coisa que a gente já não vê mais. E como você disse, é um projeto em que a gente provavelmente somos poucos. Eu estava conversando com um amigo fotógrafo, que é Pedro Davi, que é um fotógrafo mineiro muito famoso no exterior. E a gente estava conversando semana passada e eu falei com ele, Pedro, ai meu Deus, sei que eu estou inventando de fazer filme usando o slide. Ele fala assim, eu também, vamos mudar para outra coisa. Porque é muito difícil, o custo é muito alto de você... Revelação disso. A revelação disso é muito complicada e existem poucos lugares. Mas eu estou usando um filme que já nem se fabrica mais, eu consegui o filme no Japão, eles mandaram aquela coisa, hoje na internet você consegue tudo, né? Então, assim, eu que acho que Minas merecia isso, sabe? De ter... Esse registro de uma qualidade muito superior, é uma terra que está morrendo, vamos dizer assim, de uma tecnologia fotografada através de uma tecnologia que está morrendo. Ou seja, se eu ficasse só no digital, daqui a 10 anos, quando a gente decide abrir o arquivo,
ele já não abre. Hoje você pega um arquivo de uma câmera sua de 10 anos aquela atrás, é aquela coisa aqui que você não consegue nem imprimir. Uma foto dessa aqui, um negativo desse aqui, você consegue ampliar. Você faz um outdoor. Você faz um outdoor. De uma foto dessa, sem perder. Sem perder resolução. E com uma riqueza de detalhes muito grande, né? E é diferente, a cor é diferente, sabe? Ele tem uma saturação natural muito bonita e assim, é legal porque como hoje eu faço esse projeto com muito carinho e com muita energia, né? Coloco muito amor nele. Essas fotos agora vão estar em Nova York numa exposição. É isso que eu queria saber. Um material tão rico assim merece um livro, um catálogo muito bem feito, mais que um catálogo, até um livro, uma produção mesmo do livro, né? E tudo isso, e claro, exposição. O que você está planejando? Essas fotos, essas primeiras que a gente viu, elas vão estar numa exposição em Nova York agora em agosto e uma outra em setembro, numa exposição coletiva. E eu com a minha boadrasta, né, que estava aqui antes, que defendeu tão bem essa coisa de a gente fazer essa coisa com amor, porque quando você faz com amor, eu já fiz várias coisas na minha vida, já fui empresária, já trabalhei no governo, e eu acho que tudo foi um caminho que me levou à fotografia, que hoje, através da arte, eu consigo uma maneira de me expressar e de dizer o que eu sinto visualmente. E então, com a Franciane, a gente está desenvolvendo uma ideia que, além dessa de falar disso e de levar isso para um diálogo maior, falar de Minas e fora do Brasil, a gente tem um projeto de fazer uma exposição itinerante de fotos num caminhão-baú em que passar nessas cidades que são atingidas da mineração. Porque se ela só virar um livro, o público é muito limitado. Sim. Eu acho que essas populações, Mariana, Itabira, Ouro Preto, Santa Bárbara, são cidades muito afetadas pela mineração, João Molevade, Nova Lima. Essa população, esse trabalho também é para elas terem a noção da beleza, elas também participarem desse diálogo de contraditório que a gente mesmo vive, né? Então, mas também ampliar o diálogo e elas também reclamarem os direitos, porque a gente não consegue mudar nada sozinho, né? Então, se a gente quiser levar isso, e a outra coisa, eu estou indo para Brasília na semana que vem e vou conversar com um especialista em mineração do Congresso, porque a minha ideia no futuro é fazer uma apresentação para os deputados, mas também tendo essa base porque o Código de Mineração está em discussão, né? A reforma do Código de Mineração, inclusive o nosso deputado Jaime Martins Filho coordenou os estudos, ele concorda em várias coisas, a gente já conversou sobre isso, ele concorda em várias coisas, então a ideia é fazer uma apresentação audiovisual para os deputados, mas ao mesmo tempo trazer a população para que isso vire um reclamo, para que isso tenha força, para que realmente a gente consiga mudar. Eu acho que a plástica é fundamental, né? Tudo que a gente olha e agrada, a gente assume aquilo de mais coração, né? Então, uma coisa é você apresentar um relatório de 50 páginas sobre mineração para o cidadão ler, ou você apresentar fotografias que contam a beleza e a destruição, é uma coisa ambígua, mas assim, que a pessoa vê e chame a atenção. A segunda maneira é muito mais fácil de você criar esse sentimento de participar. Eu acho que a arte tem o poder de tocar a emoção das pessoas, né? E eu acho que, vamos dizer assim, a gente fala num período tão desanimado politicamente no Brasil, né? Que é difícil de falar assim, então por isso que eu acho que mexer e tratar, eu estou indo para uma viagem agora de 2 a 3 semanas de carro, então vai minha queridinha aqui comigo, a gente vai fotografar também com um formato grande essa cidade, essas minas agora desde baixo. E assim, eu falo que essa conexão do público com a arte pode ser muito rica, né? E são cidades que geralmente têm pouco acesso a esse tipo de exposição, então a gente tem uma ideia de fazer projeções em espaços públicos, ao mesmo tempo com esse caminhão de uma exposição itinerante, então as pessoas vão ter acesso, a população em geral vai ser convidada a participar disso, sabe? Que também vire uma campanha em redes sociais, né? Para que isso possa virar algo realmente, uma melhoria, trazer uma melhoria para Minas. Eu vou falar mais, vou me atrever aqui, quem sabe isso vai virar também um documentário aqui da TV Candidez. Quem sabe, né? Quem sabe? Acho que podia, né? Podia, tem muito material de vídeo. Podemos pensar nisso, viu? Com certeza, o que for melhor para Minas, eu acho que esse é o objetivo. Júlia, parabéns por esse projeto. Vai mantendo a gente informado das exposições. Acho que é um assunto que
que interessa, né? Você citou várias cidades, mas Divinópolis está muito ligada a isso também, né? Claro, afinal daqui, principalmente esse setor siderúrgico, que a gente fica tão vulnerável, né? Abre indústria, fecha indústria, perde emprego. Então, algumas dessas imagens que eu te falei, eu estou fazendo em siderúrgicas que estão em processo de desativação também, porque tudo faz parte dessa cadeia de mineração, do tanto que a gente fica vulnerável frente a essa indústria. Parabéns. Obrigada. E eu acho que vai ser assim, você vai contribuir muito nesse processo de discussão. Eu acho que pelo menos eu tentei. Com certeza. O que a gente já viu do material, pode ter certeza. A gente fica muito feliz de ver esse DNA de Divinópolis lutando por essa bandeira de Minas. Com certeza. Né? Isso aqui, obrigada. Esse equipamento é da época, eu falei isso aqui também no programa, alguém comentou aqui, que ia tirar um retrato. Falei, retrato antigamente, hoje não tira, ninguém vai tirar retrato, faz foto. Né? Eu falo com a minha avó fala assim, o que você é? Sou retratista. Retratista. Antigamente, que fulano, o retratista vem aqui tirar o retrato. Esse equipamento que é da época do retratista mesmo, né? Retratista. É retratista mesmo. Essas câmeras fazem um retrato como nenhuma outra digital ou de menor formato pode chegar a fazer. Muito bem. Você vai acompanhar em breve aqui mais notícias desse projeto legal. Júlia, obrigado, muito parabéns. Obrigada por me ter aqui. Boa noite.